Oi pessoal, sejam bem-vindos à 21ª videoaula de Circuitos 1 e nessa videoaula nós vamos ver o outro tipo de transitórios de primeira ordem que tem, que seria para circuitos RL. Em outras palavras, circuitos que têm resistores e indutores, que é esse elemento daqui que a gente já viu na videoaula de capacitores e indutores. A lógica para esse tipo de transitório é basicamente a mesma para circuitos RC, só que a fórmula vai mudar um pouquinho. A fórmula vai ser essa daqui, ó. Tá vendo que é basicamente a mesma fórmula, só que ao invés de ser com tensão, é com corrente. De resto, tudo permanece igual, tirando o tal. O tal, ele vai ser um pouquinho diferente. O tal aqui, ao invés de ser a capacitância vezes a resistência, vai ser a indutância dividido pela resistência. No caso, a resistência de Thevenin. É basicamente isso que vai mudar. De resto, na fórmula aqui, permanece tudo igual. Aí, então, vamos tentar achar a função que vai nos dar a corrente que está passando aqui pelo indutor em função do tempo. E para isso, nós vamos precisar achar os mesmos elementos que a gente tinha que achar lá nos circuitos RC. Só que ao invés de ser tensão, vai ser a corrente, né? A corrente no início do transitório, aqui a corrente que estava no indutor assim que o transitório começou, é a corrente que ela está tendendo a virar, né? Que é a nossa corrente aqui no tempo infinito. Então os elementos que a gente tem que achar são os mesmos, o do início, o do final e o tal. Então, para achar a corrente aqui no início, a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente usava para achar a tensão do início do transitório, que seria o quê? O indutor, ele se opõe à variação instantânea de corrente. Em outras palavras, assim que eu fechar ou abrir essa chave daqui, a corrente ela não vai mudar de uma hora para outra. Ela não vai de 0 para 5 amperes de uma vez, por exemplo. Ela não vai de 1 para 2 amperes de uma única vez. Ela vai mudando de pouco em pouco. Ela vai como se fosse carregando. Então o que acontece aqui? O raciocínio que a gente vai usar vai ser o mesmo. Assim que a chave fechar, a chavinha daqui, ó, assim que ela fechar, atenção, a corrente que está passando pelo indutor aqui vai ser a mesma do momento em que ela estava aberta. No instante que ela fechou e no instante que ela está aberta, a corrente que vai estar passando aqui vai ser a mesma. Então o que a gente pode fazer? Para a gente achar a corrente que está passando aqui no momento em que o transitório começou, a gente pode fingir que a chave ainda está aberta. Então é isso que a gente vai fazer para achar a corrente que está passando aqui no momento em que o transitório começou. Então para isso eu vou fazer o desenho do circuito aqui embaixo de novo. Então aqui está o circuito desenhado. No caso aqui, a chave ainda vai estar aberta, né? Para a gente tentar achar qual era a corrente que estava passando aqui antes do transitório começar. Já que a gente está supondo que esse circuito ele tá nesse estado aqui já tem muito tempo. Então aqui ó, a chave estava aberta e eu deixei lá descarregando, carregando o indutor aqui durante um tempo. Então por isso que a gente está fingindo que a chave aqui ela ainda está aberta. Porque caso não tivesse passado muito tempo e ela ainda estivesse descarregando ou carregando durante outro transitório que acabou de acontecer, aí ia ter que ser informado no enunciado, né, no enunciado da questão, e a gente ia ter que usar aquele conhecimento da videoaula passada, de quando tem dois transitórios em um circuito. Porque para você dois transitórios no circuito RC e para o circuito RL, a lógica é literalmente a mesma. Então aqui ó, a chave ela tá aberta e esse resistor daqui, ele vai ficar em aberto, né? Se ele vai ficar em aberto, eu posso retirar esse resistor daqui, né? Então eu vou copiar esse circuito daqui e apagar esse resistor daqui, já que ele tá em aberto, né? Ele não tá contribuindo em nada com o circuito aqui. Então eu vou apagar ele e vou também apagar essa parte daqui, ó, deixando só isso aqui para facilitar pra gente. Então, o que a gente quer? A gente vai tentar achar a corrente que tá passando no momento inicial. No nosso momento inicial aqui, ó, é 0. Então, no momento inicial, a corrente que vai estar passando aqui, ó. Agora pensa comigo, no capacitor a gente queria achar a tensão, então a gente substituía pelo quê? Por um circuito aberto, né? Aqui a gente vai tentar achar a corrente, então para achar a corrente eu tenho que substituir por um curto-circuito. Então aqui ó, a corrente que eu vou achar é a corrente que está aqui para baixo. Aí a corrente, assim como a tensão do capacitor, eu posso escolher o sentido. Eu posso escolher se vai estar para cima ou para baixo. A única diferença que vai fazer no final lá, na função, vai ser que algumas coisas, ao invés de dar positivo, vai dar negativo. Só que o que você tem que seguir é o quê? Se você escolheu para baixo, todos os circuitos que você for analisar daqui para frente, tem que ser para baixo, senão vai dar problema. E se você escolher para cima, todos os circuitos que você for analisar daqui para frente, tem que estar para cima. Você não pode ficar escolhendo a cada vez para cima ou para baixo, não. Se você escolher para cima, tem que manter para cima até o final da questão, até o final do exercício. Então aqui, ó, eu escolhi para baixo e eu tenho que tentar achar a corrente que tá passando aqui, né? Que é bem tranquilo, porque olha aqui, esse resistor junto com esse aqui, ó, eles estão em série, né? Se estão em série, somando os dois, a resistência equivalente disso daqui é 17. Bom, e como a tensão que
tá aqui é de 100 volts, né? Basta eu dividir o 100 por 17, mudando, né, a lei de Ohm, pra gente achar a corrente, que no caso é essa corrente daqui, né, que eu vou colocar como ITT0, para facilitar aqui pra gente, ó, ITT0. Então, recapitulando que faz um tempinho que a gente não vê a fórmula, né? A fórmula da tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, eu pego essa resistência e tá multiplicando e passo ela dividindo aqui, ó. Aí, como eu passo dividindo, eu vou ter que o quê? Que a tensão vezes que a tensão é dividida pela resistência dá a corrente, né? É isso que eu tô usando aqui, ó. Então, 100 dividido por 17 vai dar a nossa corrente. Vai dar a nossa corrente. Então, eu vou fazer na calculadora aqui. 100 dividido por 17, que dá 5,8824. Eu vou arredondar aqui para 24. Então, a gente tem que o quê? A nossa corrente inicial é 5,8824. Então, essa aqui é a nossa corrente inicial. A gente pode até anotar aqui em cima. A nossa corrente inicial é 5,8824. Agora, nós temos que achar o IL de infinito, né? Que vai ser o quê? Da corrente que ele está tentando se tornar. Então, a gente vai fazer o quê? Fechar a chave e deixar ele carregar durante um tempo aí. Ou se a gente quiser descobrir a corrente de uma forma mais rápida, a gente faz o que a gente fez aqui, né? A gente substitui o indutor por um curto e calcula a corrente que vai estar passando aqui, que vai ser o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a corrente que ele vai se tornar, vai só copiar o circuito aqui, né? Eu vou fechar essa chave daqui, que agora o transitório já começou, né? Eu tô supondo que o transitório começou e já tá passando muito tempo, e a gente vai achar a corrente que ele vai se tornar, né? Se não tivesse o indutor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esse indutor daqui e ver a corrente que vai estar passando aqui, ó. É, o sentido também para baixo, né? Porque eu supus que o sentido estava para baixo, esse circuito aqui. Então aqui eu também tenho que supor que o sentido está para baixo. Então eu só tenho que achar a corrente que vai estar passando aqui, que vai ser o nosso IL infinito. Aqui também está um circuito bem tranquilinho, né? Da gente resolver. Basta a gente achar a resistência equivalente, tem que estar bem tranquilo, né? Basta a gente fazer o paralelo desses dois aqui. Então 12 vezes 10 dividido pela soma deles, né? Que vai dar 120 dividido por 22. Que eu também vou fazer na calculadora aqui, ó. O que deu 5,45. 45, né? Então 5,4545. Então eu vou redesenhar esse circuito daqui para ficar mais fácil aqui pra gente. Juntando esses dois resistores, né, que eu estou aqui, esse seria o de 12 e o de 10. Então vai ficar só esse resistor aqui, né, que a gente botou os dois, de 5,4545 ohm. Agora, esse resistor daqui com esse resistor daqui, eles estão em série, né? Então basta a gente somar eles. Então a gente vai ter a nossa resistência equivalente, que vai ser, no caso, 10,4545, né? Somando os dois aqui. Então 10,4545. Então, pra gente descobrir a corrente que está saindo, né, da fonte aqui, ó, e vindo até essa parte daqui, basta a gente pegar o 100 e dividir por isso aqui, que eu já vou fazer direto aqui na calculadora, né? Então aqui, ó, 100 dividido por 10,45 vai dar esse número quebrado daqui, né? Então vou pegar só essas quatro primeiras casas decimais aqui, arredondando, né, para ter a nossa corrente que está passando aqui, ó. Então, a corrente que está passando aqui, ó, ela vai ser 9,5653, já arredondando, né, amperes. Aí, uma coisa bem importante aqui, ó, aqui eu esqueci de apagar essa parte daqui, ó, só que observa que o que? Esse IL de infinito, ele tá só depois desse resistor daqui, ó. Então, a corrente que tá passando por essa parte daqui, ó, não é a mesma corrente que tá passando por aqui, não, ó. Então, eu não posso nomear ele como IL de infinito, né? Então, não é só falar, ah, IL de infinito é esse 9 daqui. Não, não é esse 9 daqui. Esse 9,5 aqui, ó, vou falar 9,5 para ficar mais fácil. Ele é o quê? O que tá entrando aqui, ó. Aqui, ó, tá saindo 9,5, 9,5, tá chegando 9,5 até nessa parte daqui, ó. Aí, vai um pouco pra cá e um pouco pra cá. Não é 9,5 que tá indo pros dois, porque aqui ele tá em paralelo, né? Eles estão se dividindo. Então, eu tenho que fazer o quê? Usar a fórmula do divisor de corrente, para eu saber qual que é a corrente que tá passando pra cá, ó. Qual que é a corrente que tá vindo pra cá. E a fórmula do divisor de corrente vai ser o quê? A resistência equivalente na parte paralela, dividido pelo resistor que a gente quer, multiplicado pela corrente que tá entrando. Então, aqui, ó, a resistência equivalente da parte em paralelo. Qual que é a parte em paralelo? Essa parte daqui, ó. Essa parte em paralelo, a gente vai ter que pegar a resistência equivalente dele, que é o nosso 5,4545, que a gente fez antes. Dividido pela resistência do resistor que a gente quer a corrente que está passando pelo resistor 12 aqui, né? Porque daqui, ó, a corrente que está passando pelo resistor de 12 ohms é o nosso IL de infinito, que é justamente o que a gente quer descobrir, vezes a corrente que está entrando na parte paralela. Então,
Então, a corrente que está entrando na parte paralela é a corrente que está passando aqui, né? Corrente que está passando aqui e entrando na parte paralela, que é o nosso 9,5 aqui, né? Esse 9,5 aqui, ó. Então, isso daqui vai me dar justamente quem eu quero encontrar, que é o IL de infinito. Então, basta colocar aqui, ó, resistência equivalente, que é o 5,4545, dividido pelo resistor que eu quero, que é o de 12 ohms, multiplicado pela corrente que está entrando, que é 9,5653. Então, fazendo essas contas aqui na calculadora, eu vou ter a corrente que está passando no resistor de 12 ohms, que é justamente meu IL de infinito. Então, eu vou fazer na calculadora aqui, ó, 5,4545 dividido por 12, que vai dar esse número daqui para mim. Agora, isso multiplicado com o meu 9 aqui, ó, o que vai me dar esse número daqui, ó, que eu vou já escrever aqui arredondado, né, 4,3478. E essa daqui é a minha corrente que eu estou buscando aqui, né, o meu IL de infinito. Então, eu vou escrever ela aqui, ó, e agora eu já achei o segundo elemento que eu tinha que achar aqui na função, né. Agora, você tem que achar, para completar a função, o tal, que como a gente já viu aqui, é a indutância dividido pela resistência de Thevenin. Então, basta copiar esse circuito daqui mais uma vez e tentar achar a resistência de Thevenin aqui. Aí a minha função já vai estar com todos os elementos cobertos para eu poder montar ela, né? Então, basta tentar achar a resistência de Thevenin enquanto o transitório está ocorrendo. E ele está ocorrendo com a chave fechada, né? Então, eu tenho que fechar a chave aqui para calcular. Então, eu tenho que fazer o quê? Calcular a resistência na visão do indutor. Então, para achar na visão dele, basta eu tirar ele aqui, né? Substituir por um circuito aberto. Agora é aberto, né? Porque eu estou tentando achar a resistência de Thevenin. E ao mesmo tempo, eu vou substituir a fonte de tensão aqui por um curto-circuito, que vai me dar esse circuito daqui. Agora, basta eu achar a resistência equivalente disso daqui, né? Olha aqui, ó. Esse 5 daqui com esse 10 aqui, eles estão em paralelos, né? Aqui, ó, conectados dos dois lados. Então, basta fazer o paralelo deles, que vai ser 5 vezes 10, né? 50 dividido por 5 mais 10, que é 15. E fazendo aqui na calculadora, eu vou ter 3,3333. Então, eu posso redesenhar esse circuito daqui com um resistor a menos, né? Já que eu juntei esse de 5 daqui com o de 10, eu vou juntar os dois em um único resistor. Agora, esses dois resistores aqui, eles estão em série, né? Então, basta somar eles. Aí, somando eles, eu vou ter 15, né? 15,3333. Que vai ser justamente a minha resistência de Thevenin. Agora que eu sei qual que é a minha resistência de Thevenin, basta eu colocar na fórmula aqui, né, para eu achar o tal. Então, o meu tal vai ser o quê? A indutância, que é o valor do indutor aqui, né, que é 2 ohms. Então, vai ser 2 dividido pela resistência de Thevenin, que a gente acabou de encontrar, que é 15,3333. Então, basta fazer essa divisão daqui, que eu vou ter o meu tal, que é esse número daqui. Ficou um pouquinho quebrado, né? Então, eu vou arredondar aqui para 4 casas decimais. O que dá esse número daqui, ó, 0,1304 segundos, né? Porque tal é uma constante de tempo. Aí, então, olha aqui, ó, eu já descobri tudo que eu precisava, né? Eu já descobri o IL de T0, o IL de infinito, e agora eu acabei de descobrir o meu tal. Então, agora basta eu juntar tudo e eu achar a função. Então, aqui, ó, meu IL de T vai ser o quê? Meu IL de infinito, que é 0,3488, mais esses dois juntados aqui, né? A subtração desses dois aqui, que eu também vou fazer na calculadora, que dá 1,5346. Então, 1,5346. É tudo isso multiplicado pelo número de Euler, né? Elevado a menos T menos T0. O meu T0 aqui, ele é zero, né? Já que começa no tempo zero. Então, como o meu T0 aqui, ele é zero, vai ficar só T aqui, ó. Então, T dividido pelo tal, que é 0,1304. Então, essa daqui é a minha função, que vai dar a corrente que está passando aqui, ó, pelo indutor em cada momento. Então, se eu quero descobrir qual que é a corrente que está passando nele no segundo 1, basta eu substituir o T aqui, né, por 1 e fazer na calculadora. O número que der vai ser a corrente que está passando nele nesse exato momento. Só que uma coisa que a gente viu também é que a gente consegue achar a tensão do indutor, né? Que a tensão do indutor nada mais vai ser do que o L, que é a indutância, né, vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Então, se eu quero achar a tensão que está sobre o indutor, lembrando que o quê? Se eu escolher a corrente para baixo, a tensão vai estar contra a corrente. Então, a tensão ela vai estar aqui para cima, ó. Então, se eu quero achar essa tensão daqui, basta eu usar essa fórmula daqui, ó, que vai me dar uma outra função, né? Então, aqui, ó, bem fácil também. Vamos tentar descobrir aqui, ó. A voltagem que está sobre o indutor em cada instante de tempo vai ser o quê? A indutância, que a gente já viu que é 2, vezes a derivada disso aqui, ó. Para isso aqui é bem tranquilo, né? Taxa de derivar. Isso aqui é uma constante, vai dar zero. Isso daqui, ó, derivando o número de Euler elevado a alguma coisa, basta a gente usar a regra
da cadeia, que vai dar esse mesmo expoente daqui, né? Só que sem o t. Então vai dar 1,5346 vezes o número de Euler elevado a menos t dividido por 0,1304 vezes o expoente sem o t, né? Então vezes menos 1 dividido por 0,1304. Aí esse sinal daqui, né? Esse sinal de menos 1 aqui, eu posso tirar ele e colocar aqui na frente, ó. Eu tô só colocando ele aqui na frente. Aí agora eu posso fazer isso aqui tudo ficar junto em um número só, né? Pra ficar mais bonitinho. Então vou colocar aqui na calculadora, que vai ser menos 2 vezes 1,5346 dividido por esse número daqui, que é o tal, né? 0,1304, que vai dar pra gente menos 23, um monte de número, né? Eu vou arredondar isso aqui, o que deu pra gente esse número daqui, né? Achar arredondado para 4 casas decimais. Aí basta eu colocar agora o número de Euler elevado a menos t dividido por 0,1304. Então essa daqui é a nossa tensão que está sobre o indutor aqui, ó, a cada instante de tempo. Então se eu quero descobrir qual que é a tensão que está sobre o indutor no momento 2, basta eu substituir o t aqui, né, por 2. Então assim a gente chega na nossa outra opção, que a gente pode chegar também, né? Então, tá vendo que o raciocínio é literalmente o mesmo para cada uma das coisas do circuito RC? A única coisa que vai mudar é que a gente vai ter que substituir o indutor por um curto-circuito, né, pra gente calcular a corrente que tá passando sobre ele. Mas a lógica é literalmente a mesma, né? Pra gente achar o IL de T0, no momento em que ele fecha, basta a gente ainda fingir que ele tá aberto, né? A chave aqui, ó. E no IL de infinito é o valor que ele tá tentando se tornar, né? É o que ele tá tendendo. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? Que a gente já fazia no circuito RC. A gente vai fechar a chave e calcular a corrente que tá passando aqui, né? A única coisa que vai mudar mais também, né, seria o tal, que ao invés de ser uma multiplicação, vai passar a ser uma divisão agora, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso para não confundir. E de resto permanece tudo igual, né? Então, essa foi a videoaula de transitórios para circuitos RL. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima videoaula.